Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas nós estamos trazendo realmente conteúdos relevantes para levar a sua carreira para o próximo nível. E hoje, nesse vídeo, eu quero te falar um pouco sobre uma pergunta que eu recebi recentemente, né? Se a área DBA está ameaçada com Autonomous Database. Então, é exatamente esse tema que eu quero trazer para que vocês entendam um pouquinho mais realmente se a área DBA está ameaçada ou não com o Autonomous Database. Então, vamos lá para mais um conteúdo aqui no canal da DBOCM. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer realmente temas relevantes e atuais para a gente poder discutir, para a gente poder entender. E sobre essa questão do Autonomous Database, né? A Oracle fez o Larry Ellison, o fundador da Oracle, né? No ano de 2017, ele fez esse anúncio, né? Que meio que trouxe para toda a mídia, né, na área de tecnologia do mundo, essa grande notícia aí, como se o Autonomous Database fosse acabar com o DBA, né? E todo mundo sabe que a Oracle em si sempre foi a grande líder desse mercado de banco de dados, né? Então, o carro-chefe da Oracle era o banco de dados, que tinha o famoso DBA, o administrador de banco de dados. E aí, com esse anúncio do Larry Ellison, realmente trouxe muita polêmica, né? Trouxe muita discussão e da mídia a respeito disso, né? Se realmente o Autonomous Database iria substituir o DBA. E a grande verdade, pessoal, que isso foi muito mais um anúncio aí para chamar atenção, né, sobre um produto que realmente automatizou muita coisa e que é uma evolução natural realmente do que a gente tem visto durante os últimos anos na Oracle, né? Mas antes da gente começar, eu acho que esse medo, essa dúvida, né, essa pergunta ela é muito comum, normalmente para quem não conhece ainda o Autonomous Database, quem não parou para estudar, quem realmente não está estudando o que tem de mais novo sobre o banco de dados Oracle. Às vezes traz esse medo, esse receio, né, de como não está atualizado, não está entendendo ainda o que tem de novo, o que é o Autonomous Database. Muitas vezes pode surgir essa dúvida, esse medo, né, se realmente a área DBA está ameaçada com o Autonomous Database, tá? Então, normalmente essa pergunta vem por conta dessa falta de conhecimento. E é exatamente isso que a gente quer aprofundar nesse vídeo aqui. Beleza? E aí, primeira coisa, o que é o Autonomous Database, né? O Autonomous Database, ele basicamente consiste em 3 componentes, que seria o Oracle Database nas últimas versões, né? Que foi disponibilizado inicialmente na versão 18, atualmente está na versão 19C. Então, o Autonomous Database só funciona hoje com a versão 19C do Oracle, tá? Outro ponto, a infraestrutura do Exadata, tá? Então, o Autonomous Database só vai funcionar se você estiver utilizando a infraestrutura de hardware da Oracle, né? Que é o Oracle Exadata. Então, ela tem que ter o software, tem que ter o hardware. E, além disso, tem um terceiro componente também, que é a questão da nuvem, tá? Tem que ter o elemento de nuvem, com automações e machine learning ali por trás, para você conseguir ter o Autonomous Database. O Autonomous Database ele não existe sem esses 3 componentes. O software, Oracle 19c, o hardware, Oracle, que é o Exadata, e a nuvem Oracle, tá? E atualmente, a Oracle disponibiliza basicamente o Autonomous Database de 2 formas, tá? Na nuvem pública da Oracle, né? Então, utilizando o Oracle Cloud Services mesmo, você pode ter o provisionamento de um Autonomous Database, foi onde inicialmente foi lançado, foi lá, tá? E você tem também a questão de ser disponibilizado dentro do Exadata Cloud at Customer, né? Que seria uma nuvem privada da Oracle. Então, você tem a máquina do Exadata no seu data center, mas conectada na nuvem da Oracle, com os recursos de nuvem da Oracle, tá? Então, esses são pontos importantes que você precisa saber. Cara, o Autonomous Database só vai existir nessas 2 possibilidades. Você tem um Exadata on-premises, você não tem Autonomous Database. Se você tem só o Oracle 19c e não tem o hardware do Exadata e os recursos de nuvem da Oracle, você não tem o Autonomous Database, tá? Então, esses componentes isolados, eles não representam o Autonomous Database, esse é um ponto importante. E aí, pessoal, só para vocês começarem a entender aí um pouquinho sobre Autonomous, tá? Por que eu não vejo como uma ameaça, tá? Primeiro que existe uma certificação de Autonomous Database. Se fosse algo totalmente automático, que não houvesse a necessidade de estudar e de se tornar um especialista, não teria uma certificação, tá? Então, você precisa estudar para poder atuar em projetos de Autonomous Database. Você precisa entender os níveis, os
os workloads iniciais de um tipo de provisionamento que você precisa ter. Você precisa entender as particularidades, você precisa entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, existem muitas particularidades que você realmente vai precisar estudar. Se fosse um software totalmente automático que não precisasse de ninguém, será que haveria necessidade de ter uma certificação? É um ponto para a gente poder pensar nisso. Então, existe uma certificação, existe a necessidade de você realmente estudar o Autonomous Database para estar atuando nesse tipo de projetos, tá? Então, esses são pontos importantes. Lembrando, pessoal, hoje, atualmente, nós temos pouquíssimos casos de projetos em Autonomous Database. É uma coisa que requer uma adaptação, nem todas as aplicações estão homologadas, estão preparadas para rodar em Autonomous Database, tá? Hoje não é uma realidade ainda, hoje, apesar de já ter alguns cases de algumas empresas começando, né, com autônomos, ainda não está tão forte assim, mas é uma tendência, eu acho que faz muito sentido. Eu gosto muito da ideia do Autonomous Database, de utilizar o que a Oracle tem feito aí de mais novo nos últimos anos para poder colocar isso dentro de um produto onde a gente sabe que o Exadata é excelente, onde a gente sabe que o que tem no Oracle 19c são novas features excelentes que ajudam bastante, e o conceito de nuvem também, a nuvem da Oracle, nessa geração 2, tem evoluído muito e tem sido uma das grandes players de cloud aí, com grande crescimento, tá? Então, são pontos importantes de a gente falar que a grande maioria dos ambientes hoje não utilizam autônomos, e eu vejo, ao invés de ver um problema, né, ao invés de ver uma ameaça, eu vejo como uma grande oportunidade, tá? De você se especializar, de você realmente estudar um pouquinho mais sobre isso. E aí, pessoal, a gente não tem como falar sobre essa questão da ameaça do Autonomous Database sem falar da jornada do Autonomous, né? Para quem conhece Oracle há alguns anos, tá? Desde a versão 9, a Oracle vem trazendo várias novas features, vários advisors que consistem na jornada até o Autonomous, tá? Então, a jornada do Autonomous consiste nesses 3 pilares, né? Tanto na jornada de nuvem, a jornada do Exadata em si e a jornada do Oracle Database 19c, tá? E quando a gente fala do Oracle Database, desde a versão 9, a Oracle vem lançando automatizações dentro do seu produto. O gerenciamento automático de undo, na versão 10, vários advisors, né, para você conseguir sugerir criações de índices, etc. Na versão 11 também, na versão 12, na versão 18, na versão 19. Então, veio com várias automatizações, várias novas features, várias ferramentas para poder automatizar. E muitas vezes o que a gente fazia de forma manual, veio inovações para que a gente consiga fazer isso de forma mais fácil. E eu acho que faz todo sentido, né? Pensando que hoje, tratando de ambientes de nuvem, uma das promessas da nuvem, né, é a questão da agilidade, né? Você conseguir provisionar ambientes de forma mais rápida, etc. E tudo isso a gente tem visto que o Autonomous ele reúne, né, todas essas features novas que fazem sentido pra caramba, tá? O Autonomous não existe sem uma arquitetura multitenant, por exemplo. Só é rápido o provisionamento de um Autonomous porque ele utiliza um PDB. Então, se você acompanha aí desde o lançamento do Oracle 12c, que foi a primeira versão preparada de banco de dados para a nuvem, né, o plugin the cloud, ele veio com base em arquitetura multitenant, que você faz uma criação de um container database e lá você tem os PDBs. Então, ele basicamente reúne o que tem de mais novo, tá? Legal que eu tenho conversado com várias empresas até mais novas e startups, né, que trabalham com banco de dados. Se não fosse esses recursos de nuvem, né, de banco de dados como serviço, né, a gente pode até fazer um podcast também falando um pouco mais sobre DB as a Services, né, a gente não ia conseguir entregar os resultados que a gente tem visto hoje, né, com a agilidade que a gente precisa, tá? Então, esses são pontos importantes aí que a gente realmente precisa entender que o Autonomous veio para ajudar, ele não veio para roubar o cargo de ninguém, ele veio realmente para conseguir fazer com que o profissional que trabalha com banco de dados consiga entregar mais resultados. E nessa jornada para o Autonomous, a gente não tem visto que foi uma coisa de um dia para o outro. Cara, desde o Oracle 9, a Oracle tem automatizado muita coisa, tem trazido inovações para que a gente consiga entregar mais resultados, beleza? Coisa importante para a gente poder falar também, todas as áreas estão mudando, não só a área DBA, tá? Então, a área de tecnologia em si, a área de desenvolvimento em si, cara, a área de Big Data, de BI, a área de dados em si, né? Então, toda a área de tecnologia, ela tem se adaptado de uma forma muito rápida. E a área de banco também não é diferente, tá? O DBA, hoje de 2021, não é o mesmo DBA do anos 2000, tá? De 10 anos atrás, por exemplo. É bem diferente.
Hoje a gente tem que pensar que nuvem é uma realidade. Hoje, eu acho que faz muito sentido muitos projetos novos estarem nascendo nesse novo formato de nuvem, estarem nascendo utilizando Autonomous Database, para que a gente consiga realmente acompanhar essa evolução, tá? Então, todas as áreas estão mudando, não só a área DBA, e hoje o DBA de 2021 realmente tem que estar atualizado com o Autonomous Database, com o Cloud, com as novas features, com tudo que tem visto de novo aí. E aí, pessoal, ponto importante também a gente falar sobre o papel do DBA, né, durante os últimos anos e como que ele tem evoluído. Acho que é importantíssimo a gente falar um pouco sobre isso, né? O DBA de 10 anos atrás, por exemplo, ele estava ligado a tarefas muito operacionais, né? E muitas vezes, muitos DBAs já tinham seus scripts, né? Por exemplo, de criação de um duplicate, de muita coisa, né? Que hoje a gente tem visto que a Oracle tem visto que faz sentido colocar essas automatizações dentro do produto. Então, assim como eu tinha meus scripts, muita gente aí tinha os seus scripts também, a gente tem visto que faz sentido, né? Por que não a Oracle automatizar isso dentro do produto, tá? Então, quando a gente ia fazer um backup do RMAN, um restore do RMAN, muitas vezes cada um já tinha os seus scripts para alguns cenários específicos, scripts de duplicação de base, de muita coisa, né, de backup. E quando a gente fala de Autonomous Database, muitos desses pontos foram automatizados, né? Então, a gente sabe que a questão de fazer o backup não é uma responsabilidade do DBA, né? Então, o Autonomous Database já tem um backup automático. Ele já faz aquela criação de índice mais básica dentro do nosso banco de dados. Então, quando dá um problema, por exemplo, num hardware, cara, já vai abrir um chamado lá para o pessoal da nuvem para poder fisicamente já alterar. Então, o processo em si, ele está sendo bem automatizado e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente para de fazer muitas atividades que eram feitas de forma muito manual e consegue estar mais à frente de projetos, consegue ser menos operacional e consegue ser mais estratégico. E com isso você vai conseguir entregar mais resultados. Acho que isso que as empresas querem. Cara, o tanto de resultado que aquele profissional está conseguindo entregar, tá? Então o cara vai ser um cara muito mais pensante e menos ali aquele operacional que está ali só tirando daqui e colocando aqui. Cara, não é essa mais a função do DBA em 2021, beleza? Então vocês têm que pensar que tarefas genéricas que podem ser automatizadas estão sendo automatizadas. Isso é muito importante. Isso é excelente. Isso é excelente. Não aquele DBA que ficava redimensionando telespace. Cara, aquele DBA já acabou há muito tempo. E ele tem que estar pensando realmente em estar atualizado com o que tem de mais novo, tá? Enxergue o Autonomous Database como uma oportunidade e não como uma ameaça, tá? O problema é a solução. E entenda que existe uma certificação, você tem que se qualificar, você tem que estar atualizado, você tem que entender realmente como que funciona o Autonomous para você ligar para um ambiente. Você tem que entender o que é responsabilidade sua, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá, quais são as particularidades. Então, esses são pontos importantes. E lembrando, pessoal, a base do Autonomous é o Oracle 19c. Cara, se você não souber o Oracle 19c, muito bem, você vai entender o Autonomous como se fosse uma caixa preta, e não é. Então, muitas coisas, inclusive, que são utilizadas no Autonomous Database, você pode utilizar no seu ambiente on-premises. E nem toda aplicação vai estar adaptada realmente para a nuvem, vai estar adaptada para o Autonomous Database, tá? E muitas vezes esse processo pode ser feito no on-premises, muitas coisas, Automatic Index, por exemplo, você pode habilitar se você tiver um hardware de Exadata, se você tiver o Oracle 19c. Então, não só no Autonomous você pode utilizar esse tipo de feature, tá? Então, você pode utilizar muitas vezes no seu ambiente on-premises e pode estar utilizando muita coisa aí do Oracle 19c, beleza? E a gente tem que pensar aí que o papel do DBA hoje, ele está saindo muito dessas tarefas mais genéricas de scripts, tarefas mais simples, e indo para tarefas específicas para o negócio, tá? Você pensar em arquitetura, você pensar em tuning, tá? Então, no Autonomous Database, cara, você vai ter que entender a questão de estar mais próximo dos dados, talvez, a questão de modelagem, etc., a questão de migrações, a questão de como provisionar, de ter uma visão um pouco mais de arquiteto. A gente sabe que grandes empresas têm o cargo de arquiteto de banco de dados, existe o cargo também arquiteto de cloud, então são cargos importantíssimos aí no cenário que a gente vive hoje, mas a gente tem que entender que agora nós temos aí a questão de tarefas específicas para o negócio. Tá? Como que eu consigo trazer mais resultados para o negócio daquele cliente? Tá? Então, esses são pontos importantes da gente poder pensar. O Raniel Saldanha, e o Oracle XE18 já ajuda para entender? Não, cara.
o Oracle XE é a versão gratuita, né? Muitas vezes lá, cara, uma versão bem limitada, ela não tem suporte, você não vai conseguir nem abrir o chamado do Oracle XE, tá? E, cara, com esse conhecimento de Oracle XE, realmente vai ser difícil de você conseguir associar as coisas que tem no Autonomous Database, tá? Se você está aqui acompanhando, cara, o que eu recomendo que você faça? Participe da nossa maratona Oracle Database de 4 a 10 de janeiro, tá? Porque lá a gente vai mergulhar no que tem de novo no Oracle 19c, como que você monta o seu laboratório, como que você estuda o Oracle 19c, que é a base aí para o Autonomous Database, tá? Então, cara, se você realmente quer entender o que tem de mais novo sobre o banco de dados Oracle, participe da nossa maratona Oracle Database em janeiro, que vai ser um evento totalmente incrível, beleza? E vai ser gratuita, tá? Vai ser um workshop aí de 10 horas de duração para levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Queria deixar bem claro para vocês entenderem o seguinte, que hoje o DBA é menos operacional e mais estratégico. Cara, você pode estar mais próximo aí, basicamente gastando mais tempo pensando no negócio do cliente, tendo uma visão mais de arquiteto, de solução, de produto, de como utilizar o Autonomous de forma específica, como adaptar o seu ambiente para fazer uma migração para Autonomous, tá? Existe até scripts para você entender se o seu ambiente atual vai ter problemas para poder, por exemplo, migrar para um ambiente de Autonomous, tá? Então, esses são pontos importantes de gastar mais tempo com o negócio em si e também mais tempo com os desenvolvedores, porque a gente sabe que quando se pensa no contexto de nuvem, a questão de performance, de desempenho, de tuning, cara, isso representa custo na nuvem, isso representa custo no Autonomous Database. Então, quanto mais tempo de processamento você tem lá, muitas vezes você vai ter mais custo para manter um Autonomous Database, tá? E muitas vezes está mais próximo do time de desenvolvedores, está entendendo um pouco mais da modelagem, dos dados, cara, isso vai te ajudar a fazer uma migração para o Autonomous Database, a otimizar o Autonomous Database, a realmente ter um custo mais baixo com o Autonomous Database, para que você realmente consiga ajudar realmente tanto o negócio do cliente, tanto os desenvolvedores ali no desenvolvimento das aplicações utilizando o Autonomous Database. Beleza? Então, pessoal, basicamente isso que eu queria falar com vocês. Realmente, eu não vejo que a área DBA está ameaçada com o Autonomous Database. Existe uma certificação de Autonomous Database, você precisa estudar o Autonomous Database. A grande questão é que os profissionais, muitas vezes, não estudaram ou não querem estudar ainda e acham que isso é uma ameaça. Cara, não é. Toda a área de tecnologia, todas as áreas de infraestrutura, com a cloud aí, né? A área de desenvolvimento, a área de Big Data, a área DBA, todas as áreas estão se atualizando de uma forma muito rápida, estão tendo que se adaptar. E a área de banco de dados é a mesma coisa. O banco de dados é o coração de tudo. Cara, você vai ter que, se você é um desenvolvedor, você vai ter que saber banco de dados. Se é um arquiteto, você vai ter que entender banco de dados. Cara. Se você quiser fazer a certificação de arquiteto de cloud da Oracle, por exemplo, cara, você vai ter que responder e entender muitos cenários de banco de dados. Muitas vezes, para você migrar para a nuvem da Oracle, não só o autônomo, muitas vezes, cara, você vai ter que migrar via RMAN, cara. Então, você vai ter que utilizar alguns métodos tradicionais aí para poder provisionar, por exemplo, um Exadata Bare Metal aí, provisionar um Exadata dentro da nuvem da Oracle, tá? Então, você consegue realmente ter tipo de provisionamento que você vai ter acesso a um Exadata normal lá dentro da nuvem, tá? Então, é importante a gente poder entender que a gente precisa entender muito bem sobre o banco de dados, porque o banco de dados é o core aí da área de tecnologia, todas as aplicações vão estar armazenando suas informações no banco de dados, e o Oracle Database é o banco de dados mais utilizado no mundo, beleza? Então, basicamente, esse é o overview que eu queria dar para você. Cara, a área DBA não está ameaçada com o Autonomous Database, você precisa estudar o Autonomous Database, você precisa entender o que rola por trás do Autonomous Database, para você conseguir realmente fazer um processo de migração, para você estar à frente desse tipo de projeto, para você estar recomendando aí para as empresas o Autonomous Database, beleza? E fica aí o convite para vocês, se vocês querem entender um pouco mais sobre Oracle 19c, sobre o que tem de mais novo sobre o banco de dados, cara, participe da Maratona Oracle Database de 4 a 10 de janeiro, nós vamos começar 2021 com a força total, então se preparem realmente, se você quer melhorar o seu conhecimento técnico no banco de dados número 1 do mundo, cara, chegou a hora, se prepare, que essa Maratona Oracle Database vai ser um evento inédito e incrível para levar a sua carreira para o próximo nível. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!